Bom dia, alunos e alunas da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje a gente vai estudar no 5º ano em matemática representação fracionária dos números racionais, tá? Então vocês já viram aí que tem fração, tem números racionais, a gente já estudou em outras aulas passadas, tá certo? Então fica ligadinho aí e confere aí o nosso material de hoje, tá? Nosso material de hoje é a borracha, uma régua, um lápis e o caderno. Então vou dar um tempinho aí para vocês buscarem rapidinho esse material, tá certo? E já a gente vai iniciar a nossa aula, tá certo? Então, vamos lá. Enquanto vocês vão buscar esse material, eu queria estar aí mandando um abraço a todos os meus alunos do 5º ano da Escola Moacir Madeira Campos, tá certo? A gente está aí mais um tempo junto, mais um ano junto. Queria deixar um abraço bem forte para vocês e todos que estão me assistindo aí hoje, tá certo? E aí, conseguiram pegar o material? Sim, não é isso? Então, vamos lá. Hoje a gente vai estudar sobre o quê? Sobre identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando aos resultados de uma divisão ou a ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Então, vamos ter vários momentos aí para poder iniciar a nossa aula. Mas para a gente iniciar sobre fração, a gente tem que saber o que é e de onde veio essa parte de fração. Definir aí basicamente o que seria uma fração, para a gente poder estar vendo aí várias partes dela e também vendo os números racionais, tá certo? Então, para a gente começar, a gente vai ver um pouquinho de história aí hoje, para a gente saber de onde veio, de onde surgiu, né, esse domínio, né, essa parte de querer saber fracionar alguma coisa, tá? Essa necessidade. Então, a fração, o conceito de frações surgiu nos tempos antigos do Egito, tá? 3.000 anos antes de Cristo. Então já faz um tempinho já que esse conceito de fração já está abordado. Onde eles perceberam a necessidade de utilizar números fracionários para delimitar as partes dos seus terrenos. Então o que acontecia? Vou contar uma história para vocês. Existia um rio chamado de Rio Nilo, tá? E esses agricultores, eles separavam partes, né, para criar, né, para plantar, fazer suas plantações, porque antigamente as plantações eram feitas próximos dos rios, justamente por onde tinha água, certo? Onde tinha um solo já umedecido, para poder as plantas já vingarem mais rápido, tá bom? Hoje em dia a gente já planta longe do rio, já tem irrigação e outras coisas. E o que acontece? Algumas vezes, o rio inundava, né? No inverno, o rio aumentava e inundava. E essas partes iam diminuindo. E o que eles tinham que fazer? Eles usavam a medição de uma corda, né, para medir cada parte de cada um. Só que sempre essa corda ia sobrar ou faltar algum pedaço por conta, certo, dessa subida do rio. Então, nessa subida do rio, eles criaram, certo, uma parte, né, ficava uma fração fora ou uma fração para ser completada, tá? Então, aí veio o nome fração desse aqui, ó. Note que a palavra fração é proveniente do latim fractus e significa partido. Então, lá na língua deles, eles eram chamados de fractus. Então, é o partido. Então, eles partiam, certo? Igualmente esse todo, né, que era a área que estava lá, para poder formar as partes que eles iam plantar. Então, daí surgiu, né, o fractus, que é o partido, que nada mais é que o nosso conceito de fração, tá? Que é o quê? O uso das frações é frequentemente no nosso dia a dia. Quando estamos fazendo receitas culinárias, não é isso? Quando vamos dividir a conta no restaurante, com um grupo de amigos, quando observamos o tanque de gasolina de um veículo, entre outros diversos exemplos. Então, assim, a partir de lá, nós utilizamos a fração muito na nossa vida, de todas as maneiras, né? Para a gente poder fazer, fracionar um bolo, por exemplo, 3/4 de xícara de açúcar, e aí como é que a gente vai saber? 1/4 de xícara de leite, 1/4, 2,5 litros de água, entendeu? Então, tudo isso, certo? É fração. Tudo isso acompanha a nossa vida, tá certo? Essas frações, elas são feitas justamente para a gente poder estar aí alinhando, tá certo? E transformando esses valores. E tudo isso
gera de um todo, tá? Por exemplo, quando eu falo 1/3 de xícara de açúcar, eu quero dizer que eu tenho uma xícara de açúcar completa e eu usei uma parte dela para eu estar, né, colocando o açúcar. Por isso que a gente leva sempre em consideração o todo. Então, a fração nada mais é que uma parte de um todo. Daquilo que já estava lá, a gente vai pegar uma parte dela e vai fracioná-la, certo? A fração vai ser delimitada das partes que eu vou precisar ou que eu não vou precisar, tá certo? Então, esse aí é o conceito básico de fração, que já veio desde antes de Cristo, tá bom? Então, assim, os números que podem ser escritos em forma de fração. As próprias frações, claro. Os números inteiros também podem ser escritos em frações, porque, por exemplo, uma fração, como vocês sabem, ela é formada por um número em cima, né, barra um número embaixo, não é isso? Então, as frações inteiras podem ser o mesmo número em cima e embaixo, que eu vou explicar para vocês o que é esse número em cima e embaixo, que vocês já devem saber mais ou menos aí, visualizar uma fração, não é isso? E também temos os decimais finitos, que são os números que a gente vai ver também nas aulas posteriores aí sobre fração, tá bom? Nós temos aqui, pessoal, a foto de um copo. Esse copo é um medidor fracionário. O que significa isso? Ele é um copo inteiro, tá certo? A gente utiliza muito para fórmula de bolo, aquelas pessoas que trabalham com culinária, elas usam muito esse recipiente justamente para poder estar medindo as quantidades para estar fazendo, certo? Um bolo ou outra receita qualquer, tá certo? Então, esse copo aqui, ele tem as frações vistas aqui, ó, como vocês estão vendo aqui direitinho. E essas frações justamente são usadas para poder ajudar isso aí. Então, já tem a marcazinha, então fica bem mais fácil. Que você lê lá, meia xícara de chá. Então, já bota lá, meia xícara. Já tem aqui, ó, o tamanho certinho, tá bom? Então, eles já fizeram essas medidas, já utilizaram aí de acordo com a medida lá que eles estão pegando, né, a medida padrão que eles utilizaram, e já colocam as frações em vista, tá bom? Então, é um dos exemplos, tá? Também temos nos liquidificadores de casa também, nós temos a fração, como a gente falou anteriormente. No carro, muitas vezes, ou quase todas as vezes, já temos também isso aí. Vocês olharem um carro do tio de vocês, ou do pai de vocês, ou de alguém da família, sempre lá no velocímetro, que é aquele que acompanha, né, o painel do carro, lá tem, ó, o detectorzinho de gasolina, que ele vai subindo. Ele tem um, né, que é quando ele está inteiro, quando ele está cheio, e vai descendo o nível, tá certo? Até chegar, né, no sequinho, né, lá, que tem o valor dele lá. Então, essas frações, elas são utilizadas justamente para isso. É uma parte de um todo. É aquilo que eu vou ter, né, do todo, tá bom? Porque, como eu estava falando para vocês anteriormente, a divisão, ela é exata, não é isso? Só que, quando a gente vai dividir uma coisa, quando sobra, a gente deixava aquela sobra. Só que agora não. A gente vai dividir também aquela sobra em partes iguais. Então, a gente vai pegar a parte desse todo aí que tem e dividir para todo mundo igual, tá? Então, como é que se representa uma fração, tá bom? Uma fração, ela se representa de duas maneiras, tá? Quando a gente vai ver, né, estudar e ver em algumas questões, elas são representadas de duas maneiras. Nós temos a maneira padrão, que é número em cima e número embaixo e o nosso símbolo da fração no meio, ou assim quando ele está na fórmula horizontal, tá certo? Assim também é uma fração, como assim também é uma fração. Então, são as representações dessas frações de maneira, certo, que dê para a gente poder entender direitinho aí, tá? Então, ó, nós temos aqui uma fração, tá? E aí, para a gente poder identificar essa fração e entender melhor essa parte do todo, nós temos a denominação dessa fração. A parte de cima é denominada de numerador. E a parte de baixo é chamada de denominador. Então, assim, numerador por quê? Porque é o número, certo, de partes a ser conquistada, ou a ser separada, ou a ser deixada.
por aquela pessoa em determinado objeto. E o denominador nada mais é que quantas partes completas e iguais este objeto, no caso, foi dividido. Tá? Então, eu posso dividir esse objeto em 5 partes, né? Que foi o que eu fiz. E vou, né, comer, ou eu vou riscar, ou eu vou separar 2 partes para mim. Então, no caso, a parte do todo que eu peguei foi 2/5. Ok? E essa leitura, essa parte de leitura, de representação mais propriamente dita, a gente vai ver aí na próxima aula, tá certo? Então, fiquem ligados aí nas outras aulas que virão, tá? Então, como eu falei, o nosso denominador é o termo da fração que indica o número de partes em que será dividida uma determinada quantidade. Então, por exemplo, o todo, eu vou dividir ele primeiro em partes iguais, claro. Porque para me dividir, eu tenho que ter partes iguais, né? Porque, como eu falei, na divisão só divide se tiver todo mundo igualzinho. Então, vou pegar o todo lá, vamos pôr uma barra de chocolate e vou dividir em partes iguais, propriamente ditinho, bem divididinho. E o numerador é o termo da fração que indica as partes escolhidas do todo nessa fração. Então, no caso, eu vou escolher as partes, né? Vou pegar ali 1 ou 2 partes, ou 3, ou todas as partes, para mim, de um todo, tá? Então, isso aí é que faz as partes do todo, tá bom? Então, o denominador, eu divido o todo em partes iguais, e o numerador são as partes que eu vou usar ou que não vou usar. Vai depender, certo? Da minha concepção, tá bom? Devemos desenhar o denominador e depois representar riscando e pintando e marcando o numerador. Como assim, pessoal? Quando a gente vai representar, certo? Ele de maneira de figuras, a gente faz isso. Porque, por exemplo, a gente vai pegar o todo, né? Vamos usar um exemplo aqui melhor. Tem um 2/4. Então, o que eu falei para vocês? A parte de baixo é o denominador, que é a parte que vai ser dividido todo. Então, o que eu faço? Eu pego, né, o todo e divido em 4 partes. Ó. 1, 2, 3, 4, certo? Primeira coisa que eu faço. E depois, o que eu faço? Eu pego, certo, o numerador e vou lá e marco as partes que eu quero. No caso aqui, eu pintei 2 partes. Então, gente, sempre quando vocês vão representar uma figura ou vice-versa, certo? Vocês vão sempre o quê? Pegar, né? Desenhar o denominador e depois representar riscando e pintando ou marcando o numerador, tá? Então, pegamos aqui o denominador e cortamos em partes iguais a figura, ou um papel, no caso aqui, e depois marcamos, né, as partes que foram pedidas, no caso aqui 2 partes. Então, foi marcada aqui, como vocês viram aqui, a metade dessa figura, tá? Ok? Que depois também vocês vão ver frações equivalentes e vocês vão saber que tem várias frações que podem ser também a metade, tá bom? Então, só para dar aí um norte para vocês. Então, recapitulando, denominador são as partes completas do todo, né, que foram divididas igualmente, e o numerador são as partes que eu vou retirar, tá bom? Ou vou deixar, vai depender do que eu quiser, tá? Então aqui, a gente vai começar aqui a nossa saga. Vamos aí fazer essas questões para podermos saber, certo? Como é que vai ser representado em forma de figura essas frações que estão aí. Então, vou dar um tempinho aí para vocês e já já a gente traz as respostas. Então, vamos fazer direitinho aí para poder dar tudo certo, tá bom? Então, vamos lá.
E aí, já conseguiram responder? Tudo certinho? Já podemos passar aí? Então, vamos lá. Represente as frações abaixo. Nós temos aqui várias frações, nós vamos representá-las aí para podermos responder. Então, como eu falei para vocês, como é que a gente vai fazer essa representação dessas frações? Primeiramente, a gente vai ver o denominador, não é isso? Da fração. E logo após, a gente vai pegar o numerador para marcar essas frações. Então, vamos lá. Primeiramente, a figura e a parte inteira, no caso, foi dividida em quantas partes? Isso mesmo, 5 partes. Porque o numerador fica na parte de cima e o denominador fica na parte de baixo. E o denominador é que diz, né, como já diz o nome, denomina, né, quantas partes o todo vai ser dividido. Então, no caso, eu vou dividir o todo aqui, ó, em 5 partes. Não foi isso? Aí, vem agora a parte do numerador, que, como diz, já é o número de partes que eu vou pintar, que eu vou riscar, que eu vou ter, né, desse todo aí. Então, no caso, de 5 partes aqui, eu vou ter quantas? Vou ter 2. E aí, nós vamos ter agora 2 partes das 5 que eu coloquei para vocês. Então, no caso, a representação dessa fração, não é isso, de 2/5, é aquela lá, que eu vou representar com 5 partes e 2 partes pintadas. Tá bom? Deu para entender direitinho aí? Então, agora nós vamos lá. A próxima parte é o quê? O próximo passo é o quê? 3/7, que é o quê? Primeiramente, a gente vai saber quem é o denominador, no caso é o número abaixo, e o numerador, de novo, é o número acima. Então, o denominador, o quê? Denomina as partes que eu vou fazer igualmente, não é isso? Do todo. Então, no caso, eu tenho 7 partes, então vamos colocar aqui as 7 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Tá? E depois eu vou numerar as partes que eu vou querer, no caso aqui, as partes que eu vou pintar, não é isso? Então, no caso, seria 3, então eu vou numerar aqui, então eu tenho 3 partes do todo, certo? Se eu fosse querer as outras partes, aí depois a gente vai fazer para a gente treinar direitinho, tá? Então, no caso, a figura completa seria aquela ali, tá bom? Deu para entender até agora? Alguém tem alguma dúvida? Tá todo mundo tranquilo, todo mundo entendendo beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui também, né, a próxima fração que é 6/15, tá? Essas nomenclaturas também vocês vão estudar tudo na próxima aula, tá bom? Então, não vou entrar tanto que na próxima aula vocês vão estar bem atentos que essas nomenclaturas todas vocês vão utilizar elas, tá? Então, nós temos aqui 6/15. O nosso denominador é o número de baixo e o nosso numerador é o número de cima. Então, como ele denomina quantas partes eu vou ter que dividir a minha figura inteira, eu já vou logo dividir ela em 15 partes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, já dividi ela em 15 partes iguais. Agora, né, eu vou colocar o numerador, que é o número de partes que eu vou ter dessa figura. Então, eu vou pintar elas aí também, tá? Para ficar bem legalzinho. Então, no caso, eu vou pegar aqui, né? E vou colocar as mesmas partes, só que colocar as 6 partes pintadas. Então, por isso que eu pedi para vocês pegarem a régua hoje, para poderem estarem fazendo essas figuras direitinho, para poder estar fazendo no caderno, para ser as partes iguais. Tá bom? Então, vou dar só mais um tempinho para vocês aí colocarem no caderno aí essas partes e a gente vai passar para a nossa próxima questão. Vamos lá? E aí, conseguiram? Tudo certinho? Ou ainda não? Estão terminando, não é isso? Então, enquanto vocês terminam, a gente pode fazer outra coisa. Como assim? Olhem para lá. Olhem para as figuras, né? Vocês conseguiriam adivinhar, tá? Qual seria a fração que sobrou dessas figuras? Vocês sabem que as que vocês marcaram são as de vermelho. E as que vocês não marcaram são as de verde, não é isso? Então, a fração que sobrou. Então, o que acontece? Lembrem que quando a gente vai fazer a fração que sobrou, a gente sempre tem que
partir do princípio do que foi dividido o todo. Então, sempre a gente coloca o todo e depois, né, a gente coloca o que sobrou. No caso, o que está de verde. Então, o todo de todas vai ser sempre o mesmo denominador, que no caso aqui, na primeira questão, é o 5, porque ele tem 5 partes, não é isso? E o que sobrou, né, que é o numerador que iria ficar em cima, é 1, 2 e 3. No caso aqui, seria 3 quintos, que foi o que faltou, né, isso, para completar o todo, tá? Porque quando eu tenho uma fração 5 sobre 5, é 1 inteiro, né, no caso, que é o todo que eu tenho dessa figura, tá? Quando eu tenho dois números iguais, tanto no numerador quanto no denominador, é uma fração inteira, tá bom? Então, aqui seria 3 quintos. Na outra figura, né, na próxima questão, que era 3 sétimos a que eu pedi, a parte do todo continua sendo 7 partes, tá? Nunca muda, porque foi o que foi cortado todo em partes iguais. O que vai mudar, né, é o nosso numerador, que é o número de partes que eu tenho agora. Por quê? Porque se eu tinha 3 partes, o que sobrou agora foi 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou ter agora 4 sétimos, né? 4 sobre 7, que é a fração que sobrou, tá? Eu vou continuar com a mesma parte inteira, né? Desculpa. Eu vou continuar com as mesmas partes divididas o inteiro, que foi o denominador, que denominou, né? Que seriam 7 partes, mas vou mudar o numerador porque eu já mudei o que eu queria. No caso, eu quero agora as partes que eu não quis no primeiro momento, né? Então, no caso, 4 sétimos. E no final aqui, nós temos 6 quinzeavos, continuamos com 15avos, né? Na parte toda, na parte inteira, né? Isso, que foi o que dividiu o todo, ó. E nós vamos agora pegar só a parte que não foi pintada, né? No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, seria 9 quinzeavos a parte não pintada, tá? Isso aí é para efeito de estudo de vocês, que pode ser que precise também, que é para vocês estarem bem afinados aí para resolver outras questões. Tá certo? Terminaram direitinho? Tudo tranquilo? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Olha aí. Escreva as frações da parte pintada e não pintada das figuras abaixo. Vira aí como precisa? Então, vou dar um tempinho aí para vocês e já a gente vai aí com a resposta, tá bom? Então, façam aí todas as questões, tá certo? Com bem atenção, para que vocês aí estejam craques aí para poder estar vendo as outras aulas, tá certo? Então, vamos lá. E aí, já conseguiram responder? Responderam todas já? Já está tudo na ponta da língua aí? Então, vamos ver aí agora. Parece que tem alguns aí que não responderam, que estão meio assim. Então, vamos aí ver as nossas respostas, não é isso? Então, vem comigo. Vamos lá. Escreva as frações da parte pintada e não pintada das figuras abaixo. Então, vamos lá. Primeira figura, nós vamos ver primeiro a parte pintada e depois nós vamos ver a parte não pintada. Como é que a gente vê essa figura para transformar ela em fração? Primeira coisa, como eu falei para vocês, é olhar para o denominador, né? Que ele vai denominar quantas partes foi dividido esse todo, que ele sempre fica na parte de baixo, né, da nossa fração. E depois a gente vai olhar a parte pintada, que vai ser o nosso numerador, que vai ser o número, né,
de partes que eu peguei desse todo. Então, lembrem aí, vamos lá. Primeira coisa é ver o todo. Então, vamos definir o todo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o nosso todo tem 12 partes, não é isso? E quantas partes tem, não é isso? O nosso numerador pintado. Então, nós pintamos aí de preto, não é isso? A parte pintada é a parte preta. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, nossa parte pintada é 4, que vai ficar em cima, e o nosso todo é 12. Então, no caso, nós temos aqui o quê? 4 dozeavos, certo? Então, a parte pintada significa que é 4 dozeavos. Deu para entender? Tranquilo? Ou 4 sobre 12, né? Como vocês estão vendo aí ainda. Tudo tranquilo? Então, vamos agora para a nossa parte não pintada. Então, bora lá. A parte que não pintou, né, vai seguir a mesma coisa. A gente vai ver o denominador primeiro, né, isso, que é o número de partes que eu tenho aí, que foi dividido no meu todo, né, o meu objeto todo, e depois eu vou contar as partes que não foram pintadas. No caso, eu pintei de preto umas partes, e as que não foram pintadas são as partes de verde. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vocês viram que a parte inteira ela nunca muda, que é a parte do denominador, porque a parte do denominador, que é a parte que eu divido inteiro, ela nunca vai mudar, porque vai ser a mesma, né? Vai ser a mesma nomenclatura, vai estar dividido do mesmo jeito. Então, é 12 do mesmo jeito. E só vai mudar o numerador, porque agora eu quero a parte não pintada. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no caso, eu tenho aqui 8 dozeavos, que é a parte não pintada, tá bom? Então, temos a parte pintada e temos a parte não pintada, tá? Então, deu para entender aí, né? Então, vamos aqui para o nosso próximo. Vamos pegar o todo primeiro, não é isso? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o todo é 8. E a parte pintada, como eu falei que é de preto, é o número 2, não é isso? 1, 2. Então, no caso, eu tenho aqui, né, 2 oitavos lá. 2 oitavos lá, certo? E nós temos aí a parte não pintada, tá bom? Que vai continuar sendo 8, certo? Só que, né, no caso, agora nós vamos contar um numerador que é diferente, que é a parte não pintada. Seria que 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o que está sobrando lá, seria 6 oitavos, tá bom? Nós temos aqui embaixo essa outra figura, já está respondida, mas a gente vai fazer de novo, certo? Que é a parte pintada, né, isso? Está de preto, no caso. Então, a gente vai ter que ver primeiro o denominador, que é o de baixo, que são o quê? 1, 2, 3, 4 partes. E a parte pintada, né, que é o numerador, que vai ser o número de partes que eu pintei. 1, 2, 3. No caso, eu vou continuar com o mesmo denominador, porque eu tenho a mesma parte, né, dividida igual aí do todo. E só vai mudar porque a parte não pintada só tem uma agora aí. Certo? E nós temos aí a nossa última figura agora. Mesma coisa. Nós vamos ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, nós temos 12 partes do todo. Então, nosso denominador é 12. E nós vamos ter quantas partes pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 dozeavos aí da parte pintada. Se vocês olharem para a figura, vocês estão vendo que a figura foi dividida no meio, não é isso? Então, a mesma parte pintada é a mesma parte não pintada. Então, no caso aí, seria a mesma coisa, 6 dozeavos, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. A gente estudou aí a história de frações, estudamos como representar essas frações e vimos que a fração nada mais é que a parte de um todo, certo? Que nós temos que dividir esse todo em partes iguais para que possamos, né, no caso, pegar uma dessas partes e formarmos as nossas frações. Viram que as frações são muito importantes e vieram desde antes de Cristo essa parte de partilhar, de fazer com que essas frações sigam em nossas vidas, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau!
Olá, gente, tudo bem? Salve, salve. Ó, eu não vou desejar mais feliz ano novo, porque eu já fiz isso lá na aula de história, né? Então, provavelmente, vocês vão estar aí, né? E já fiz isso lá na aula de história, então eu vou deixar para vocês assistirem a aula de história e lá vocês verem como é que eu me apresentei, tudo bem? Bom, vamos lá então, mais uma aula de português do 5º ano. Eu sou o professor JJ e a gente está aqui para a gente falar sobre um gênero textual chamado mito. É isso mesmo, M-I-T-O, mito. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas geralmente a gente ouve muito falar sobre mito quando a gente estuda, sobretudo, história dos gregos. Quando a gente vê muita coisa da mitologia grega, ok? Então vamos lá então. Tema da nossa aula, como eu já falei, mito. E aqui você tem alguns exemplos de alguns mitos, ok? Tem o mito de Prometeu, tem lá o Minotauro, tem o mito que a gente vai falar já sobre isso, que é o mito da criação da noite, tá bom? Mas vamos lá. Nossa habilidade. Identificar em narrativas lidas tempo, cenário, personagens e suas características físicas e psicológicas, enredo, conflito gerador, clímax, resolução, narrador, a sua perspectiva, primeira e terceira pessoa, ou opinião sobre os acontecimentos e personagens. Parece muita coisa? É, mas não é tão complicado. E não é bicho de 7 cabeças também, tá bom? Na sua cabeça aí, não deixa fazer um nó, tá certo? Concentra naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai mostrar, e você vai entender tudinho direitinho. Vamos lá então para a hora da nossa leitura, que a gente sempre tem? Tanto na nossa primeira como na nossa segunda aula. Vamos lá? Olha só, a leitura de hoje é uma coisa bem interessante. Ela está lá no livro, que boa parte de vocês tem, do livro Para Ler e Reler, né? Aquele livro vermelho, que tem diversos textos com diversos gêneros. E o nosso texto de hoje fala sobre a Lília, tá? Uma menina, uma garotinha, e a Lília sabe o que quer, tá certo? Essa menina encrenqueira, que quando quer uma coisa não para de reclamar, de pedir. Mas o que fazer se a Lília encontrou os sapatos dos seus sonhos? Só que num tamanho menor que o de seus pés. Imagina assim, ó. Você vai numa loja, de repente você vê um sapato que é o sapato dos seus sonhos, combina com tudo. De repente é o sapato que você vai usar até agora, no final de 2021 para 2022. Tá? Só que tem um problema. Não tem o seu número. E não tem em nenhuma outra loja. Isso é o que vai acontecer com a Lília. Então vamos lá? Acompanha comigo a leitura. Você acompanha daí, eu vou lendo daqui, a gente vai sintonizando. Tudo bem? Estou conectado com vocês aí. Então vamos lá. Título: Os Sapatinhos Vermelhos. Vocês já devem ter, com certeza já devem ter ouvido essa história. Gente, os Sapatinhos Vermelhos, eles têm várias versões. Tem os Sapatinhos Vermelhos do Christian Andersen, que escreveu lá vários contos infantis. Tem Sapatinho Vermelho de outros autores com outra versão. Essa é uma versão de Emile Droz, que a gente chama, e a Gilles, que é Gilles, né? São dois autores infantis. Então vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Essa é a capa do livro, Os Sapatinhos Vermelhos. Eu vou ler para vocês agora. Nós vamos ler juntos, tudo bem? Então vamos lá. Os sapatos velhos de Lília já não estão bonitos. Vamos comprar sapatos novos, diz a mamãe. Lília sabe que sapatos prefere. Aquele é o último par, diz a vendedora. Qual número ela calça? A mamãe diz o número. Então vai ficar pequenos, diz a vendedora. Lília acha que não. Eu quero aqueles. A vendedora traz os sapatos. Lília os calça e diz: eles servem muito bem, olhe só. A mamãe acha que não. Seus pés são grandes para eles, diz a vendedora. A mamãe manda trazer outros e mais outros para a Lília experimentar. Mas a cada par, Lília diz: não, mamãe, eu quero aqueles. A mamãe fica zangada. A vendedora já está zangada também. Até que a mamãe desiste e Lília acaba ganhando os sapatos. Esse texto está lá no livro de vocês, no livro Para Ler e Reler, na página 106. Tudo bem? Eu recomendo que depois, como a gente está na televisão não tem tempo, você depois vá no seu livro, se você tiver,
tá bom? Se não tiver, pede lá o seu professor para ele lhe enviar. Ou você pode assistir novamente, porque você tem a reprise dessa aula, e você lê com mais calma, com mais tranquilidade, para você entender. Mas tudo se resume a Lília e o sapato que ela quer, mas, na verdade, o sapato não tem um número adequado a ela. Tá bom? Vamos lá. Gente, o que é mito? Nosso gênero textual dessa aula. O que é mito? Tá bom? Essa é a pergunta que a gente vai colocar na cabeça até o final da nossa aula. O que é mito? Então vamos lá. Mito é uma história ou uma narrativa que tem por objetivo explicar como algo foi criado por intermédio de Deus ou de deuses. Tá bom? Mito é uma narrativa fictícia que explica acontecimentos dos lugares. Geralmente inclui seres fantásticos e deuses locais. A palavra fictícia significa que é falso. Mas existem alguns mitos que se misturam a alguns personagens, a alguns fatos reais. Ok? Vamos lá. Mas o que é mito mesmo? Uma outra definição. Os mitos apareceram há muito tempo. Eles foram criados para justificar a existência de alguma coisa que os homens não sabiam sua origem. Por exemplo, lendas sobre a origem do mundo, histórias sobre fenômenos da natureza e fábulas sobre personagens fantásticos ali, ó. Sobretudo dentro da mitologia grega, né? Foi muita coisa que nós herdamos da mitologia grega, dos gregos. E aqui nós temos alguns tipos de mitos. Por exemplo, o mito de Zeus, o grande deus, certo? Do Olimpo. Quem já assistiu aí a alguns filmes que tem sobre a Grécia sabe do que eu estou falando, né? Tem Hera, que era a mulher de Zeus, entendeu? Quem já assistiu o filme Hércules sabe do que eu estou falando, né? Aquela história lá dos desafios impostos a Hércules por Hera, né? Hera não gostava nem um pingo dele. Aí tem Ares, deus da guerra, nós temos lá Poseidon, deus dos mares, nós temos lá Artemis, nós temos Apolo, nós temos Atena, nós temos Afrodite, deusa do amor, nós temos os Julistos, nós temos aqui o próprio Hércules, que é um semideus, nós temos o Hermes, deus do vento, e vai por aí afora, tá bom? Então, tem muitos mitos, e dentro desses mitos nós temos os personagens. Isso aqui tudo são mitos da mitologia grega, né? Da história da Grécia Antiga. Bom, os mitos se utilizam de muita simbologia. Personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Isso faz parte da mitologia, tá certo? E aqui nós temos, já falei lá alguns, mas aqui nós temos outros. Ó. E são misturados, tem homens e mulheres. Né? Então você tem ali Zeus, você tem Hera, você tem Poseidon, novamente ali, todos eles de uma forma diferente. Pergunta que fica na cabeça quando a gente estuda mito. Mito é verdade? E aí? Mito é uma verdade? Bom, todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Lembra do que eu falei, né? Ou seja, os mitos, gente, eles se misturam. Muitas vezes eles são criados com um pouco de verdade, com um pouco de fatos reais e um pouco de ficção. É como se eu estivesse contando uma história e eu aumentasse a história. Eu conto uma história de uma pessoa, como se eu estivesse, por exemplo, relatando um acidente que teve ali na Frei Serafim. Aí eu começo a falar e começo a acrescentar algo mais, tá? Então eu estou misturando fatos da realidade, que realmente aconteceram, com algo da minha cabeça, inventando da minha cabeça, ok? Bom, eu trouxe para vocês, para a gente ler juntos aqui, o mito da caverna de Platão. Não é uma coisa complicada, é muito simples, tá certo? Vocês vão já entender como o mito da caverna de Platão, ele é bem interessante para nós no dia de hoje, tá bom? Platão foi um grande filósofo grego. Filósofos são as pessoas que pensam muito, ficam refletindo sobre a realidade, sobre as coisas do mundo, etc, etc. E Platão era um desses, só que Platão era uma pessoa extremamente inteligente, tá? E ele escreveu o mito da caverna de Platão, tá bom? Então vamos lá.
Aqui é a simbologia do mito da caverna de Platão. Aqui você tem, ó, o homem, tá certo? E aqui a caverna. Isso aqui todos são simbologias. Então vamos lá. Platão, filósofo grego, descreve que alguns homens, desde a infância, geração após geração, se encontram aprisionados em uma caverna. Nesse lugar, não conseguem se mover em virtude das correntes que os mantêm imobilizados. Ó. Tá vendo aqui? Tá certo? Esses homens estão imobilizados através de correntes, só vê isso aqui. Tá bom? Virados de costas para a entrada, olha só. Virados de costas para a entrada é aqui, ó. Eles estão virados de costas. Da caverna vem apenas o seu fundo. Atrás deles, uma parede pequena, onde uma fogueira permanece acesa. Ó. A fogueira e a parede. Por ali passam homens transportando coisas, mas como a parede oculta o corpo dos homens, tudo que os prisioneiros conseguem ver são as sombras desses objetos transportados. Olha só. Então eles estão vendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Os homens carregando esses objetos e aqui é refletido através da sombra. E eles não veem as pessoas, eles só veem as sombras, porque tem um muro. Bom, essas sombras projetadas no fundo da caverna são compreendidas pelos prisioneiros como sendo tudo que existe no mundo. Então, olha só, para esses homens aqui, ó, eles acham que tudo que existe no mundo são os que eles estão vendo. Entendeu? É limitado. Então, o conhecimento deles, a visão deles é limitada. Quer dizer, eles só pensam que existe isso aqui no mundo, essas sombras projetadas. Bom, o que acontece? O que significa o mito da caverna de Platão? Vamos lá. O mito da caverna é uma metáfora. Então significa dizer o quê? Que é uma forma simbólica que Platão usou para tentar passar um ensinamento para alguém. Sobretudo para as pessoas da Grécia Antiga. Ok? Então, o mito da caverna é uma metáfora criada pelo filósofo grego Platão, que consiste na tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivem os seres humanos e o que seria necessário para atingir o verdadeiro mundo real baseado na razão acima dos sentidos. Olha, primeiro, ignorância. O que é ignoragem? Ignorar é quando eu desconheço algo. Eu não conheço, eu desconheço. Tá? Quando eu desconheço, eu não sei o que é. Eu não tenho a mínima noção do que é. Então, por exemplo, imagina você, se você perdesse toda a sua memória e de repente você tivesse que aprender, na sua idade aí, com 11 anos, você tivesse que reaprender tudo. Então você teria que reaprender o que é um celular, o que é uma cadeira, o que é um livro, o que é um lápis, o que é uma caneta. Já pensou? Viver nessa plena ignorância? Pois é exatamente isso que esses homens aqui viviam. Em plena ignorância, achando que essas imagens era tudo que era real. Certo? E é o que acontece? O que Platão diz? O que ele diz aqui? Ó? Ele diz que para a gente poder recuperar isso, a gente tem que voltar à razão. Então, pensar e voltar ao mundo real. Tá bom? Baseado na razão acima dos sentidos. Bom, mito, mitologia, fábula, conto ou lenda. É uma das coisas que geralmente quando eu estudo com meus alunos, eles perguntam, professor Jota, me diga uma coisa, mito é a mesma coisa que fábula? É a mesma coisa que conto? É a mesma coisa que uma lenda? E aqui eu coloquei esse homem pensando, né? Tá lá o cara pensando aí, rapaz, mito é lenda, é conto, mitologia, mito é fábula. Tá o pensador aí, ó. Tá? Então vamos lá. Então olha só, quando você fala em mito, fala em lenda, fala em fábula, a gente tem que primeiro ver quais são as características de cada uma. Então vamos lá? Olha só.
Característica de um mito, para a gente poder diferenciar uma da outra, né? Nós já estudamos lendas, nós já estudamos fábulas, então a gente tem a ideia do que são as características de cada uma. Então vamos lá. Mito tem característica explicativa ou simbólica. Relaciona-se com uma data ou com uma religião. Lenda e fábula não tem isso. Procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais como deuses ou semideuses. Lenda, algumas até têm, sobretudo as lendas indígenas, mas não são características fundamentais dela. Mito não é o mesmo que fábula, conto de fadas ou lenda. Então, mito é totalmente diferente de fábula, conto de fadas ou lenda, ok? Vamos lá, então. Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso, há uma mistura de fatos reais com imaginários. Misturam-se a história e a fantasia. Então, é totalmente diferente de mito. Por exemplo, quando você vai falar sobre a mula sem cabeça, é uma forma de você estar decifrando um personagem, né? Criando um personagem que a gente sabe que não existe, mas muitas pessoas ainda acreditam. Mas é diferente de mito, tá bom? Porque não tem nada a ver com religião. Bom, eu trouxe um mito aqui para a gente poder tentar entender o mito da caixa de Pandora. Se você ainda não ouviu falar sobre esse mito, eu recomendo que você vá lá no YouTube ou procure lá no Google. Vai ter várias imagens de Pandora e vai ter a explicação do mito da caixa de Pandora que a gente vai ler agora. Você vai acompanhar comigo também. É bem interessante, tá bom? Acompanha comigo aí a leitura, pausadamente, com calma, para a gente poder entender. Essa aqui é Pandora. Pandora é o nome de uma mulher. E aqui é a caixa. Vamos já saber o que significa essa caixa. Estão curiosos? Pode ficar curioso, porque vai ser bem interessante. Essa caixa aqui é bem interessante. Às vezes eu falto matar meus alunos de raiva, porque meus alunos de raiva, porque eles dizem, bora, pessoal, bora. Não, aqui, ó. Caixa de Pandora. Pandora, mulher e a caixa. Vamos lá, então? Você acompanha comigo aí, eu vou lendo aqui, a gente vai ler pausadamente, tudo bem? Vamos lá. A caixa de Pandora é um mito grego no qual a existência da mulher e dos vários males do mundo são explicados. Tudo começa quando Zeus, lembra lá do Zeus que eu falei? Zeus, o deus de todos os deuses, resolveu arquitetar um plano para se voltar contra a ousadia de Prometeu, que entregara aos homens a capacidade de controlar o fogo. Tá? Acompanha. Para tanto, Zeus decide criar uma mulher repleta de dotes oferecidos pelos deuses e a oferece a Epimeteu, irmão de Prometeu. Olha só a malícia. Antes disso, Prometeu recusou a jovem Pandora de Zeus, temendo que ela fizesse parte de algum plano de vingança da divindade roubada. E realmente era. Ao aceitar Pandora, Epimeteu, irmão de Prometeu, inimigo de Zeus, também ganhou uma caixa onde estavam contidos vários males físicos e espirituais que poderiam acometer o mundo. Então, olha só, vamos resumir aqui. Zeus, querendo se vingar de Prometeu, criou uma mulher e ofereceu a Epimeteu, que é irmão de Prometeu. Só que junto com a mulher, Zeus também deu a ela uma caixa onde estavam todos os males do mundo. Ok? Vai acompanhando aí. Desconhecedor do conteúdo, ele foi somente alertado, ou seja, Epimeteu, de que aquela caixa não poderia ser aberta em nenhuma hipótese. Essa caixa aqui, ó. Tá? Essa caixa aqui não poderia ser aberta em nenhuma hipótese, porque dentro dela estavam todos os males do mundo. Olha só. Vamos ver o que vai acontecer? Com isso, o artefato era mantido em segurança no fundo de sua morada, cercado por 2 gralhas barulhentas. Gralhas são pássaros, aqueles pássaros que fazem muito barulho. Aproveitando-se de sua beleza, olha só, Pandora, a mulher,
convenceu o marido, Epimeteu, a se livrar das gralhas que lhe causavam espanto. Então, Pandora chegou para ele, olha, meu amor, essas gralhas estão me fazendo muito barulho, eu queria que você se desfizesse delas, porque, Ave Maria, é muito barulho, muita coisa no meu juízo, então se desfaça delas. Vamos ver o que aconteceu? Após atender ao pedido da esposa, Pandora, Epimeteu dormiu com Pandora e caiu um sono profundo. Nesse instante, não suportando, não se aguentando mais a própria curiosidade, Pandora foi lá onde estava a caixa e abriu a caixa proibida para espiar o seu conteúdo. Naquele momento, ela acabou libertando várias doenças e sentimentos que atormentariam a existência do homem no mundo. Zeus assim concluiu seu plano de vingança contra Prometeu. Logo percebendo o erro que cometera, Pandora se apressou em fechar a carta. Vou fechar aqui para ver se ainda salva alguma coisa. Com isso, ela conseguiu preservar o único dom positivo que fora depositado naquela caixa, naquele recipiente, a esperança. Dessa forma, o mito da caixa de Pandora explica como o homem é capaz de manter-se perseverante, mesmo quando as situações se mostram bastante adversas. Além disso, esse mesmo mito explora a construção da identidade feminina como sendo marcada pela sensualidade e o poder de dissimulação. Na verdade, foi Pandora que convenceu, né, o seu marido Epimeteu a retirar as gralhas de lá, porque as gralhas eram como uma espécie de alarme. Na hora que alguém chegava, as gralhas começavam a fazer barulho e todos sabiam que tinha alguém ali tentando mexer na caixa. Quando ele tirou as gralhas, a pedido da mulher Pandora, não tinha mais ninguém para alertar, ela foi lá, abriu a caixa por curiosidade e saiu todos os males do mundo, ficando só a última coisa boa, que foi a esperança. Tá? Bom, o mito da caixa de Pandora explica a criação da mulher, suas qualidades e suas fraquezas, tal como todos os males existentes no mundo. Desde sua origem, o mito tem um caráter social. Neste caso, a caixa de Pandora passou a representar a maldade que pode vir dela, a desobediência e a curiosidade que prejudica o ser humano. Então, olha, você que está aí, quando sua mãe ou seu pai disser assim, ó, não mexa naquilo, não vá mexer, porque senão pode causar algum problema, ok? Principalmente se sua mãe e seu pai trabalham e você fica sozinho em casa. Bom, gente, olha só, quando a gente fala do mito, e aqui eu queria voltar, ó, nas características de um mito, tá bom? Olha para cá. Característica de um mito. Tem caráter explicativo ou simbólico. Lembra lá do mito da caixa de Pandora? É uma simbologia, né? Para explicar alguma coisa relacionada aos homens. No caso, aos homens e às mulheres, no caso ali. Relaciona-se com uma data ou com uma religião. Entendeu? Nós temos lá, no mito da caixa de Pandora, nós temos Zeus e nós temos os chamados outros deuses. E tem a questão lá, né, da data que foi quando Zeus criou a mulher. Procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais como Deus ou semideuses. A caixa de Pandora fala isso, né? Zeus criou a mulher, tem lá Prometeu, tem lá Epimeteu e tem o próprio Zeus, que é o Deus de todos os homens. Mito não é o mesmo que fábula, conto de fadas ou lenda. Se você pegar o mito da caixa de Pandora, ele não tem nada a ver com lenda, não tem nada a ver com fábula, não tem nada a ver com conto. Tudo bem? Então, é muito importante você prestar atenção nisso. Mito é diferente de fábula, é diferente de lenda, é diferente de conto. Tudo bem? E aí nós temos aqui, ó, tá? O que é uma lenda, que nós já estudamos sobre isso. E aí nós temos o mito da caixa de Pandora. Tudo bem? Tem uma coisa interessante, que é o seguinte. Você pode estar se perguntando aí agora. Professor Jota, mas o mito da caixa de Pandora, ele é mais relacionado à questão da curiosidade da mulher. E realmente é. Pandora só abriu a caixa porque dentro dela não se aguentava mais em saber o que tinha dentro da caixa.
E mesmo assim ela abriu sabendo que poderia ter coisas ruins, como teve. Então, agora, na hora que você ouvir assim, eita, abrir a caixa de Pandora. Eu já ouvi muita gente falar sobre a pandemia, né? Alguém diz assim, eita, abrir a caixa de Pandora, apareceu a pandemia. Tudo quanto é mal, tudo quanto é coisa ruim veio com a pandemia. Então, isso é uma simbologia, né, que a gente está usando. Uma coisa que você costuma sempre dizer assim também, eita, abriu a caixa de Pandora, então abriu a boca para falar coisa ruim. Então, isso também é uma forma simbólica de você querer descrever alguém, né, que de repente começa a falar coisas ruins. Então, isso é o mito da caixa de Pandora. Tudo bem? Bom, gente, o nosso desafio de hoje, ele também não tem nada de complicado. Tá bom? Certo? Olha para aí agora. Tá vendo aí? Esse é o nosso desafio de hoje. Você vai pesquisar na internet alguns mitos conhecidos e escreva no seu caderno. Tá bom? Então, professor, mas eu vou pegar o mito e escrever no meu caderno? Sim. Você vai pegar e escrever no seu caderno. Se ele for muito grande, escolha um pequeno. O mito de Pandora, por exemplo, é pequeno, né? O mito da caverna também é pequeno. Pode ser esses aqui? Pode, não tem problema. Tá certo? Mas você pode escolher um outro. Lá no Google, lá na internet, só o que tem. Então você escolhe mito. Mito não é lenda, não é conto, não é fábula. Depois você vai ler, né? Vai comentar com seus colegas no grupo da sala de aula. Então, digamos que você escolheu o mito da caverna. Aí na sua cabeça diz assim, mas o que significa esse mito da caverna? Já expliquei. Aí você vai comentar com seus colegas. Né? Manda uma mensagem lá, sei lá, para o Caio. De repente tem um Caio, você diz, Caio, o que foi que você achou? Qual foi o mito que você escreveu aí que o professor Jota pediu? Ah, Carlos, eu fiz aqui o mito da caverna. Né? Eu fiz o mito de Pandora. E aí você começa a trocar figurinhas, conversar no próprio grupo de WhatsApp ou então no privado. Faça isso, porque isso ajuda muito a você fixar o que você leu. Ok? Lembrando, gente, quando você vai transcrever da internet para o seu caderno, você tem que citar a fonte. Tudo bem? Então, pega lá o sitezinho, coloca lá embaixo. Quando você terminar de escrever, coloca lá o site para as pessoas saberem que você tirou dali. Porque, afinal de contas, aquilo ali não é seu, né? Aquilo está sendo publicado num site. E outra coisa, cuidado com os borrões, rasuras. Você já está no 5º ano, presta aí para o 6º ano. Não pode ter mais isso. Beleza? Gente, encerramos aqui a nossa primeira aula. Espero, nesse ano de 2021, né? Nossa primeira aula de janeiro de 2021, tudo esteja bem. Espero que vocês todos estejam com saúde, vocês e suas famílias, e muito cuidado. E aquele lembrete de sempre, perdeu alguma aula? Pede o link lá ao seu professor, sua professora, disponibiliza lá para você assistir a hora que você quiser. Perdeu a aula, perdeu a reprise? Tem problema. Pede o link, você pode assistir em qualquer aula, baixa no seu celular e está lá o lindão aqui do professor JJ falando sobre mito para vocês. Tudo bem? Um grande abraço, a gente se vê daqui a pouco aí, né? Tem outra aula, então um abraço e até lá. Olá, gente, tudo bem? Salve, salve, né? Aquele salve de sempre. Alunos do 5º ano aí do outro lado, assistindo a aula do professor JJ, aqui de língua portuguesa, tudo bem? Nós estamos agora na nossa 2ª aula de língua portuguesa, vocês sabem disso. Sempre tem aquela continuidade de ser sempre a mesma temática, só que com uma abordagem diferente, tudo bem? Então, você que está aí do outro lado, prepara seu caderno, sua caneta, seu lápis. Está no seu cantinho aí, não é? Acredito que esteja no seu cantinho aí. Meus alunos, cada um tem um cantinho de estudo na sua casa, tá bom? Isso foi consenso entre as famílias. Então, você deve estar aí no seu cantinho, pegue seus livros e vá anotando aí o que você achar que deve. E lembrando, perdeu alguma aula, pede lá o link para o seu professor, sua professora,
para você assistir a hora que você quiser, certo? Lembrando que as aulas são sequenciadas. Se você perde uma aula, provavelmente vai ser complicado na segunda aula você compreender. Tudo bem? Vamos lá, então? Bom, continuando a nossa aula passada, nosso gênero continua sendo mito. Tudo bem? Olha só, nossa habilidade, diferente da nossa primeira aula. Inferir informações a partir do texto, inferência local, ou de conhecimento prévio do assunto, inferência global. Então, quando a gente fala em inferir, é você poder se localizar dentro do texto e saber do que o texto, qual é o assunto do texto, do que o texto está falando, tá? Qual é o objetivo principal do texto? Basicamente isso, ok? E o que é mito? Eu fiz essa pergunta na primeira aula, só que com uma abordagem diferente. O que é mito? Está vendo o emojizinho lá? Perguntando? O que é um mito? Mitos são histórias populares ou religiosas de escrita complexa. Professor Jota, mas mito é lenda? Não, nós já vimos isso. Mito é um conto? Não, nós também já vimos isso. Mito é uma fábula? Também não, tá? Mitos são histórias populares ou religiosas de escrita complexa, tá certo? Geralmente uma fábula, uma lenda, um conto, eles têm uma escrita mais simples. Já o mito não, ele mistura algumas palavras que a princípio podem ser complicadas, para a gente poder entender. Então, cabe a gente o quê? Ler diversas vezes aquele texto que fala sobre mito, para a gente poder entender, tudo bem? Pontos de vista e diversos das pessoas que viviam na época em que os mitos foram criados. Olha só, quando a gente fala ponto de vista, é porque os mitos, muitos deles foram criados ainda no tempo bem antigo, na Grécia Antiga, muito antes de Cristo, tá? Então, era uma outra realidade, era uma outra vivência, era um outro povo, era uma outra cidade, eram outros conhecimentos, tudo bem? Então, basicamente isso. É uma narrativa que usa linguagem simbólica. As lendas, os contos, geralmente eles não usam muito a linguagem simbólica, mas o mito não. Os contos mitológicos sempre vão usar linguagem simbólica, ok? E eu trouxe um mito, para vocês terem uma ideia, né? Que eu falei na primeira aula que eu ia falar para vocês também agora, sobre o mito da criação da noite, tá? Então você deve estar se perguntando, o professor Jota vai dizer para nós como é que a noite foi criada? Exatamente, só que é um mito, tá bom? Não é verdade. Há uma mistura de fatos reais com fatos fictícios, eu já expliquei o que é fictício, né, que é falso, mas não é a verdade. A gente sabe que tem a ciência que prova e que nos dá a verdadeira visão do que é a noite e o que é o dia. E no caso aqui é só uma forma mitológica de a gente explicar como é que surgiu a noite. Então, olha só. Essa imagem. Algum de vocês já deve ter lido sobre isso aqui, com certeza. Então, o mito da criação da noite. Está vendo essas imagens aqui? A gente vai já entender o que é isso aqui. Parece um menino doido correndo da Covid, mas não é não, tá? Aqui é realmente a representação do mito da criação da noite. Tudo isso aqui tem vertentes, né? Ou seja, estão ligados ao que a gente vai ler agora sobre o mito da criação da noite. Então vamos lá. Você lê daí, eu leio daqui e a gente vai se conectando, tudo bem? Vamos lá. Antigamente não havia noite, era sempre dia. O sol brilhava esquentando a terra. A lua e as estrelas eram como o sol. Tudo era luz e claridade na aldeia e na floresta. Os homens caçavam sem cessar e as mulheres trabalhavam sem descanso, pois era sempre dia e noite não havia. O sol fazia seu percurso até o poente para então retornar pelo caminho inverso de volta ao nascente. Mauá controlava o sol, a lua e as estrelas, não permitindo que ninguém deles se aproximasse. Mauá era um deus.
Certa vez, um homem quis saber como o sol funcionava. Né? Sempre era dia, sempre só tinha sol. Esperou que Mauá saísse para caçar e aproximou-se do sol. Olha só. Ao tocá-lo, o sol quebrou. O mesmo acontecendo com a lua e as estrelas. E a noite surgiu na imensidão do escuro. As mulheres mal conseguiam encontrar suas redes dentro da maloca, né? Crianças e idosos lamentavam-se do fundo da noite sem luz. Maloca é aquelas cabanas onde os índios moram ou moravam. Crianças e idosos lamentavam-se do fundo da noite sem luz. Mauá voltou para consertar o sol. Ao ver o homem que o havia quebrado, Mauá lançou-se sobre ele e o atirou longe. Quando caiu, o homem transformou-se num macaquinho mão de ouro, escuro como a noite e com as mãos douradas como o sol que havia tocado. Não foi possível consertar o sol para que funcionasse como antes. O sol caminhava para o poente, mas não conseguia retornar, sumindo no horizonte e deixando a terra na escuridão. Mauá então fez com que a lua e as estrelas surgissem na ausência do sol para iluminar um pouco a noite. E assim é até hoje. Está vendo? Esse é um mito indígena da criação da noite. Aquela história de que o sol, né, nascia, aí ele ia para o poente, ele não descia no poente, ele voltava novamente. Então sempre era dia. Aí um homem lá curioso quis saber como é que era o sol, foi lá, tocou e quebrou, né? Quebrou o sol, quebrou a lua, quebrou as estrelas. Aí Mauá, zangado, que era o deus lá, né? Mauá, zangado, jogou uma maldição sobre ele. Transformou num macaquinho dourado, né? Parecido com mãos de ouro, de sol, etc. E essa é a história do mito da criação da noite. Tá bom? Boa, né? Para a gente refletir, a gente pensar, ok? É um pouco parecido com o mito da criação de Pandora. A diferença é que o mito da criação de Pandora é um mito grego, bem antigo, tá? E também fala sobre as terríveis maldições do homem provocadas pela curiosidade da mulher. Tá certo? Bom, vamos lá. O mito da criação da noite é uma narrativa mítica, gênero textual que revela a cultura e o folclore de determinado povo, caracterizando-se especialmente por apresentar uma explicação fantasiosa para fatos naturais. Ou seja, o sol, a noite, a lua, as estrelas são fatos, são questões naturais, né? Então, basicamente isso. Vamos lá. Eu trouxe aqui um quiz, eu chamo de quiz de perguntas e respostas, que a gente vai chamar de interpretação de texto. Então, você leu comigo a história do mito da criação da noite, tudo bem? Você deve ter entendido, já expliquei aqui. E agora a gente vai interpretar. Algumas perguntas eu vou fazer, vocês vão pensar e vão responder, e eu vou apresentar as respostas. Vamos lá, então? Primeiro, qual é o título do texto? Qual é o título do texto? Já respondeu aí, né? Camila, já respondeu aí, né? Muito bem. Então, vamos lá. Mito da criação da noite. Esse é o título do texto. Ok? Segunda pergunta. De acordo com o texto, como era antigamente? Como era quando, né, antigamente, lá de acordo com a história. Quando ele fala antigamente, é antes do surgimento da noite, antes da criação da noite. Como era? E aí? Já respondeu? Está martelando na cabeça? Está querendo que eu volte no texto? Vamos lá, então. Vamos lá. Olha aí agora. Encontrou a resposta? Como era antigamente? Antigamente não havia noite, era sempre dia. Vamos ver lá a resposta, então?
Olha só. Antigamente não havia noite. Lógico, né? É o mito da criação da noite, então não havia noite. Ok? Aposto como você acertou aí. Parabéns, então. Vamos lá para 3. O que os homens e as mulheres faziam quando era sempre dia? Será que eles caçavam? Porque era sempre dia? A noite é a hora em que a gente dorme, descansa, certo? Conversa ali na família, conta histórias. Mas era sempre dia. E aí, o que eles faziam? Já pensou aí? Já sabe a resposta? Vamos lá então. Os homens caçavam sem cessar e as mulheres trabalhavam sem descanso, pois era sempre dia, noite não havia. Então já imaginou, por exemplo, se fosse sempre dia? Vamos fazer aqui esse exercício de reflexão, como eu já disse, né? Assim, imaginário. Se fosse sempre dia, quer dizer, as mães, os pais de vocês sempre estariam fazendo a mesma coisa. Os pais trabalhando, as mães também, as mães cuidando da casa, vocês sempre indo para a aula, porque não teria final de aula, sempre seria dia. Já imaginou? Terrível, né? Mas isso é o que está se dizendo no mito da criação da noite. Claro que houve lá o homem que foi lá, por curiosidade também, quebrou o sol, quebrou a lua, quebrou as estrelas e deu origem à noite. Vamos lá para a quarta pergunta? Quem controlava o sol, a lua e as estrelas, não permitindo que se aproximassem? Começa com M e termina com A. Qual seria? Exatamente, Mauá. Mauá era uma espécie de deus que existia na época, certo? E que foi responsável por essa determinação de que sempre seria dia, porque não haveria noite. O sol surgia, ele não ia para o poente, e quando chegava ele voltava novamente e sempre era dia, ok? Vamos lá para a quinta. Certa vez, quando o homem quis saber como o sol funcionava, o que aconteceu? Aposto que você já sabe a resposta, né? Sabe, né? Então, exatamente, ao tocá-lo, ou seja, ao tocar o sol quebrou. O mesmo acontecendo com a lua e as estrelas, e a noite surgiu na imensidão do escuro. Ora, se não haveria mais sol de forma contínua, perpétua, né, assim para todo sempre, aí veio a escuridão, veio a noite. Só lembrando, a gente sabe que isso é um mito, isso não tem nada a ver com ciência. Eu já até expliquei para os meus alunos como é que é a noite e o dia, tá bom? Já expliquei isso, que a gente chama de noite, que a gente chama de dia, ok? Mas isso é mito, isso não é verdade. Então não vai botar na sua cabeça e dizer que isso aí é puramente verdade, porque não é. Vamos lá para a sexta? Quando Mauá lançou-se sobre o homem e o atirou longe, o que houve em seguida? Pensa aí. Quando Mauá lançou-se sobre o homem e o atirou longe, o que houve em seguida? Mauá se zangou porque o homem exatamente foi lá e quebrou a lua, quebrou o sol, quebrou as estrelas, né? Ao tocá-los. E aí Mauá se zangou e caiu sobre o homem, né? Atirou sobre o homem com veloz, digamos assim, feroz, né? Raiva. E aí o que aconteceu com ele, com esse homem? Quando caiu, o homem transformou-se no macaquinho mão de ouro, olha só, macaquinho mão de ouro, escuro como a noite e com as mãos douradas como o sol que havia tocado. Certo? Foi isso que aconteceu com o homem, aquele homem curioso, que tentou saber como é que o sol funcionava, né? Como é que o sol, como é que a lua, como é que as estrelas funcionavam. Vamos para a sétima? Vamos para a sétima? Mauá conseguiu consertar o sol? E aí? Ele conseguiu consertar o sol? Claro que não, né, gente? Senão a gente não teria noite hoje, né? Então, não foi possível consertar o sol para que funcionasse como antes, ou seja, sempre sendo dia. Tá? Quebrou, já era. E a 8, como o sol não conseguia retornar, o que Mauá fez? Como o sol não conseguia retornar, o que Mauá fez? Mauá pensou e disse assim, não, eu vou deixar isso aí do jeito que está, não tem conserto. Foi assim? Ou ele chegou e disse assim,
não, eu vou criar uma outra coisa aqui. Foi assim? Ou ele disse, não, eu vou castigar o homem. O homem agora vai ficar sempre no dia. Foi assim? Será? Vamos lá ver a resposta? Mauá, então, fez com que a lua e as estrelas surgissem na ausência do sol para iluminar um pouco a noite. E assim até hoje. Tá? Não foi possível consertar o sol. Então, o que ele fez? Ele manteve, né? Então fez com que a lua e as estrelas surgissem na ausência do sol. Ou seja, quando não tinha sol, ele permitiu que as estrelas e a lua surgissem. E assim, toda noite, a gente vai olhar, tem noites que a gente olha a lua, está lá, né? A lua cheia, mas as estrelas a gente sempre está vendo, a não ser no dia de chuva. Mas as estrelas sempre estão lá. Ok? Beleza, né? Esse conto, esse mito, muito bacana para a gente poder entender. Lembrando que isso não é puramente, não é verdade. A ciência já nos prova como é que surge, como é que se dá origem ao dia e à noite, tá bom? Mas eu queria aproveitar para a gente comentar o seguinte. Vamos lá, vamos voltar bem aqui no texto. Aqui, olha só. O mito da criação da noite é uma narrativa mítica, porque é um mito. Gênero textual que revela a cultura e o folclore de determinado povo. Tá? Gente, os índios acreditam nisso. Faz parte da cultura deles. Os índios mesmo tradicionais acreditam nisso. Tá? É parte da cultura deles, a gente tem que respeitar. E é parte do folclore também deles. Caracterizando-se especialmente por apresentar uma explicação fantasiosa para fatos naturais. Quem é que nunca gostou de ouvir histórias do seu avô, da sua avó? Eu, por exemplo, quando era pequena, ainda hoje eu faço isso. Sento ali, ao lado da minha mãe, ela vai me contar a história. Certo? Contar histórias. Eu sei que não são verdades, mas é muito bom ouvir essas histórias. E eu, né, faço questão de contar essas histórias porque dizem que historiador sempre é um contador de história. E professor de língua portuguesa também gosta disso, de contar história. Ok? Então, isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte dos nossos estudos. A gente entender as diferenças entre esses gêneros textuais que, a princípio, parecem parecidos, semelhantes, mas não são. Cada um dos gêneros tem uma característica específica, ou tem características específicas, tá? Que podem ser comparadas a outros gêneros, mas não são semelhantes, não são iguais. Beleza? Tudo bem? Deu para entender aí? Mito. Na primeira aula nós já falamos sobre isso, e a segunda aula foi para a gente tentar amarrar um pouco o que significa realmente o gênero textual mito. Ok? E aproveita, vou até pedir, você pode aproveitar para contar essa história para o seu irmão, para a sua irmã pequenininha, né? Eu tenho uma aluna, ela tem uma irmãzinha que não perde as minhas aulas, né? Ela tem 5 anos. Gente, mas ela gosta demais de assistir às aulas, por quê? Por causa das histórias que a gente conta, tá certo? Então, ela sempre está lá. E isso a gente tem que, de certa forma, aprender também a gostar dessas histórias. Porque isso faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso folclore. E, sobretudo, faz parte da cultura de um povo que a gente desconhece, que no caso são os índios. Ok? Outra coisa, quando a gente fala sobre o mito da criação, tem essa imagem aqui, ó, que eu deixei para explicar agora. E agora acho que já dá para a gente interpretar o que é a imagem. Aqui você tem, né, o sol sempre brilhando. E aqui você tem... O que seria isso aqui? Seria o homem, seria Mauá. E aqui você tem, ó, as estrelas. Agora, a pergunta que eu faço é, cadê a lua? E aí? Cadê a lua? Aqui você tem uma coruja, você tem os insetos, você tem um lago, mas cadê a lua? E aí? As estrelas estão aí. Cadê a lua? Isso é um desenho. Está aqui o sol brilhando como era antigamente. Sempre sol, sempre dia. E aí? Eu não vou responder, não. Cadê a lua? Por que a lua não está aí? Está vendo a lua?
Tá aqui, gente, tá aqui a Lua, tá? Vocês devem ter apontado, tá aqui a Lua, tá certo? Ó, a Lua, as estrelas, o Sol, e tá aqui o homem correndo de Mauá, né? Porque ele foi lá mexer no Sol. Ele foi mexer no Sol, quebrou o Sol, e aí apareceu a noite. Beleza? Deu para entender? E você percebe que é um índio. Então a gente está falando de um mito da criação da noite que faz parte da cultura indígena, faz parte do folclore indígena. Tudo bem? Deu para entender direitinho, né? Então vamos lá. Vamos para o nosso desafio? Vamos ver o que nós temos hoje? O que o professor JJ trouxe hoje de desafio? Olha só, tá? O desafio de hoje, gente, não tem nada de complicado, assim como foi na primeira aula. O que você vai fazer? Faça uma leitura mais detalhada do texto O Mito da Criação da Noite, esse que a gente acabou de ler. Você pode ir lá na internet. Você pode, no caso, assistir às aulas quantas vezes você quiser, né? Porque você pode baixar no seu celular. E você pode fazer a leitura do texto aí também quantas vezes você quiser. Tudo bem? Então, eu recomendo que você ou baixe no celular ou vá na internet e pesquise sobre o mito da criação da noite. Tá certo? Você pode fazer uma coisa ou outra. O importante é que você leia o texto, faça mais de uma leitura do texto, o mito da criação da noite, ok? E o que você vai fazer? Depois que você lê ele uma vez, duas vezes, três vezes, para você poder entender, eu tenho certeza que com as explicações que a gente já deu aqui, você já compreendeu o que foi e o que é a simbologia do mito da criação da noite, né? E depois que você leu o texto, você vai reescrever esta história da forma que você entendeu, só que usando suas próprias palavras, usando sua própria interpretação do mito, ok? Sobre o texto. O mito, o texto, né? O texto, o mito que a gente leu. Faça no seu caderno e depois, caso queira compartilhar com seus colegas, você faz isso. Bom, então explicando em miúdos, o que você vai fazer? Você vai primeiro, vai ler o texto novamente, mais de uma vez, tudo bem? Depois que você lê o texto do mito da criação, aí você pode assistir minha aula, porque na aula vai ter o texto, ou você pode pesquisar na internet. Depois que você fizer isso, você vai pensar. E você vai reescrever a história do jeito que você entendeu, tá? Você pode dar nome aos personagens, você pode modificar o nome do personagem, por exemplo, Mauá. Lembra que no mito da criação, lá, não aparece, o homem não tem nome. Ele não se chama Paulo, José, Raimundo, mas você pode dar um nome para ele. Mauá está lá, tá? Então você pode dar nome aos personagens, você pode contar a história como certa vez, era uma vez, certo? Você pode denominar o local, você pode falar sobre o local, você pode falar que foi num sítio, tá certo? Então, isso tudo fica por conta de você. Então, você vai reescrever a história do mito da criação da noite ao seu modo, com a sua interpretação. É claro que você pode adaptar para os dias de hoje, você pode também fazer um poema, tá? Pode fazer um poema, tranquilo, faça um poema. Se você for bom em poema, faz um poema. Se você for bom em crônica, faz uma crônica. Se você for bom num texto dissertativo, faça uma produção de texto dissertativo. Se você for bom até numa piada, queira retratar o mito da criação através de uma piada, faça isso, sem problema. O importante é você fazer. E na cabeça de você, deve estar se perguntando assim, mas aí quantas linhas eu tenho que fazer? Gente, olha, eu sempre digo o seguinte para os meus alunos, um texto, ele pode ter entre 10 e 15 linhas, ou mais, tá? Eu recomendo sempre que a cada 5 linhas, você faça um parágrafo. Então, você vai começar com um parágrafo, a cada 5 linhas, um parágrafo. Então, se você fizer 10 linhas, são 2 parágrafos. Como vocês estão no 5º ano, é recomendável que vocês façam de 15 a 25 linhas, tá bom? 15 linhas, 3 parágrafos. E aí você tem que ter o cuidado para não ter rasura, não usar corretivo, não ficar aquela coisa feia. Depois que você fizer, você vai, mostra lá o seu professor, a sua professora, ele vai olhar, vai avaliar, vai dar o aval, vai dizer que está excelente, que eu tenho certeza que ele vai dizer isso,
ok? E aí você vai compartilhar com seus colegas. Você pode fazer isso no privado ou pode fazer isso no grupo, fica a seu critério. Tá certo? Assim com quem você tiver mais afinidade. Então você compartilha com o seu colega, ele compartilha com você também, e assim vocês vão trocando figurinhas. Isso é muito importante, para que vocês possam dialogar e verificar essa contextualização do que você reescreveu sobre o mito da criação da noite. Tudo bem? Tem nada difícil. Eu deixei até aí na tela para você poder copiar, né? Enquanto eu falo, para você copiando e, de certa forma, já ir pensando. Quando eu digo reescrever, não é copiar o texto do jeito que está aqui. Certo? Você vai reescrever a história ao seu modo, da forma que você entendeu. Tá certo? Pode ser parecido? Pode. Mas ele nunca vai poder ser igual, porque você não vai poder usar as mesmas palavras. As palavras agora são suas, a história é sua. Você que vai contar a história. A história deixou de ser minha, deixou de ser aqui do autor, agora a história é sua. E é você que vai contar essa história agora. Beleza? Tudo bem? Joinha, então. Gente, a gente termina aqui. Imensamente queria agradecer. Acho que a gente vai se encontrar mais vezes ainda. E sempre tendo os devidos cuidados. Tá certo? Houve festa de final de ano, muita gente relaxou, e eu acho que a gente vai pagar um preço muito alto com esse relaxamento que teve aí, tá bom? Então, cuidado. Saiu de casa, use máscara. Mesmo que seja bem aqui na quitanda aqui do seu Rodrigo, do seu Raimundo, que fica aqui do seu lado. Vai de máscara, porque você vai ter contato com pessoas. E você não sabe se aquelas pessoas estão com Covid. De repente você pega lá, você é assintomático, traz para dentro de casa, contamina seu pai, sua mãe, seu avô, e aí vem as consequências. Tá? Eu mesmo já tive vários alunos que tiveram Covid, pais que tiveram Covid, tive avós que já morreram, faleceram por causa da Covid. Então, muito cuidado, gente. A pandemia ainda está aí. Se Deus quiser, a vacina vai chegar. Então, enquanto não tiver vacina, é muito cuidado. Então, gente, finalizando, queria desejar a vocês muita saúde, muita paz, tá bom? Lembrando sempre dos cuidados que eu já falei no início e agora, ok? Aqui a gente sempre tem, ó, álcool em gel e sempre só fica 2 pessoas no estúdio. Beleza? Tchau, tchau e a gente se vê na próxima aula.